E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, momento resolução de exercícios, baseado na nossa aula anterior. Então, bora para a aula! Bom, galera, na aula de resolução de exercício de hoje, o tema, o foco principal é a última aula. Na verdade, nós vamos trabalhar verminoses, mas a última aula sobre a filariose, ou também popularmente conhecida de elefantíase. Até mantive aqui um nome para a gente ter uma noção que o foco principal é aqui. Então eu separei dois exercícios, um do tema mais recente e o outro de um tema um pouquinho mais passado, que nós ainda vamos preparar uma aula um pouco mais específica sobre isso daqui, mas que dá para resolver tranquilamente, beleza? Bora para a leitura do primeiro exercício? As doenças negligenciadas comumente tornam-se endêmicas em populações de baixa renda. Considerando o ciclo de infecção do agente etiológico mostrado na figura abaixo, é correto afirmar que tal doença... Volta para cá. Pessoal, é o seguinte... Tá? Então essa questão foi aplicada no ano de 2017 e aí ela te trouxe aqui uma imagem, né, um esquema onde você tem etapas do ciclo de vida de uma determinada doença. Então, na visão do homem, você está vendo uma dilatação de um dos membros inferiores, né, da perna dele. E você tem do outro lado um inseto, um mosquito. Essa imagem está retratando o ciclo de vida da doença chamada filariose, onde nós temos um ciclo heteroxênico, onde o hospedeiro intermediário é um mosquito do gênero Culex e o hospedeiro definitivo é o ser humano. O local de ação desse verme na fase adulta é o nosso sistema linfático. Então ele vai se instalar nos vasos linfáticos, onde vai ter a cópula e a formação das larvas. O hospedeiro intermediário ele vai servir como um vetor, então ele vai estar transmitindo pela picada essas larvas, as larvas infectantes, para uma pessoa. Então vamos analisar item por item para ver qual que vai bater que o mais correto com a nossa doença, beleza? Bora para a leitura do primeiro item para a gente poder ir eliminando item por item. Letra A. É provocada por larvas conhecidas como cercárias. Errado, tá? Quando você lê cercária, você tem que puxar a cabeça a doença chamada esquistossomose, tá? Causada lá por um plateuminto, na qual nós já gravamos uma aula a respeito. Aqui, as larvas são chamadas de microfilárias, beleza? Letra B. É transmitida exclusivamente por Aedes aegypti? Errado, tá? O vetor dessa doença, o mosquito que transmite essa doença, é o mosquito do gênero Culex. Então, letra B, errado. Letra C. É causada por agente que acomete o sistema linfático? Opa! O local de ação, tá, desse verme na fase adulta no ser humano são os vasos linfáticos, principalmente dos membros inferiores, membros superiores e também, às vezes, né, um pouco mais raro, no saco escrotal. Então, a letra C é o nosso gabarito, tá? Vamos ver o que está errado na letra D. É conhecida popularmente como pé de atleta? Não, negativo. E pode transmitir-se por via sexual entre pessoas? Não. A única forma de contaminação aqui é através do vetor, que é o mosquito que a gente está analisando. Então, gabarito, letra C. Bora para a leitura do segundo exercício? A VPS feminina, 27 anos, residente na cidade de Maringá, Paraná, recorreu à médica de família por lesão eritematosa, serpiginosa e pruriginosa no dorso do pé, com 3 meses de evolução, que terá surgido após viagem às praias de João Pessoa, Paraíba. Pela clínica e contexto epidemiológico, diagnosticou-se infecção por larva migrans, cutânea ou bicho geográfico. Foi medicada com albendazol, com resolução completa da lesão. Baseado nesse caso clínico, responda respectivamente as perguntas marcando a alternativa correta. Pessoas, olha só, então ele te deu a descrição de uma doença na qual ele falou que é causada por uma larva do tipo migrans. Essa larva, ela causa o famoso, né, popularmente conhecido como bicho geográfico. E aí ele te fez 3 perguntas. A primeira aqui, a segunda e a terceira, e você vai ter que marcar a alternativa que tenha
na sequência as respostas dessas perguntas, tá? Nós estamos falando aqui do bicho geográfico que é causado por um nemátoda, né, por um nemateuminto, e do gênero Ancylostoma. Então, eu resolvi colocar essa questão porque ela faz uma abordagem a um comportamento da doença que é muito comum em cães e gatos. Então, lá na doença chamada de amarelão, né, ou ancylostomose, que é causada pelo Ancylostoma duodenale ou também pelo Necator americanus, é a verminose que acomete nós, seres humanos. Agora, o Ancylostoma brasiliensis, ele vai acometer as mesmas consequências, só que no canino, lá nos cães, nos gatinhos. E aí, quando esses indivíduos defecam, por exemplo, em regiões de areia, parquinhos, né, áreas de praia e tudo mais, a larva, ela acaba ficando ali no solo. Então, quando o ser humano acaba pisando, entrando em contato com esse ambiente, ela consegue penetrar pela nossa pele, só que ela fica numa região subcutânea e ela não consegue partir daí. E aí ela fica se deslocando por ali, ela é bem ativa naquele local. Tá? Então ela é chamada de larva migrans, e aí o fato dela se deslocar pela camada superficial da pele, né, ela acaba fazendo riscos, né, por isso que é chamada de bicho geográfico, beleza? Então olha só, na primeira pergunta nós temos assim: qual é o filo que o parasito pertence? Pertence ao filo dos nemátodas ou nemateumintos. Então essa é a nossa primeira parte da resposta. Segunda pergunta: qual é o gênero do agente etiológico? O gênero é o gênero Ancylostoma. E aí ele faz uma coincidência lá com o amarelão, que também tem um indivíduo do mesmo gênero. E a pergunta de número 3: como ocorre a infecção pelo bicho geográfico? Aqui a infecção é através da penetração ativa da larva pela pele, principalmente dos pés. A larva, chamada de migrans, ela entra na nossa pele e fica por ali. E é tratada geralmente com pomadas específicas, podem ser usados vermífugos via oral e também uso de gelo para você meio que dar uma anestesiada no metabolismo desses indivíduos. E aí, se você for analisar as alternativas, o gabarito dessa questão vai ser a letra E. Primeira resposta, nemateumintes. Segunda, Ancylostoma. E terceira, as larvas penetram na pele. Letra E, vou colocar aqui, ó, aqui embaixo, o nosso gabarito. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Bom, galera, a ideia aqui era a gente ampliar um pouco mais a visão de forma prática, né, dentro das verminoses. Então eu quero agradecer de coração a sua presença até aqui o momento. Quero te convidar a se inscrever no canal e acompanhar a nossa playlist de zoologia. Tá aí se encaminhando, tá crescendo, vai com certeza ajudar na sua preparação. Então, se você curtiu, dá aquele like no vídeo, se você puder compartilhar, se você puder indicar para seus colegas, eu vou ficar muito agradecido. Se você quiser me seguir nas redes sociais, você também pode ir lá me procurar no Facebook, no Instagram, né? Ali eu também posto alguns materiais vinculados à biologia, beleza? Então, ó, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!